E aí, pessoal, Camina Samurai Peu na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre tempos diferentes, mundos diferentes. Todo mundo aqui já sabe que os boomers são um dos nossos piores inimigos. Pior que eles são as femimimi e os conservadores 2.0, os conservadores. Mas de uns tempos pra cá eu fiquei pensando nesses boomers e tal, e eu notei uma coisa. Muitos desses boomers tiveram relacionamentos funcionais. A maior parte dos boomers hoje já estão casados há mais de 20 anos, que já é muito em relação à média aqui no Brasil. Mas principalmente eles são de uma época um pouco diferente. Eu não vou dizer que no passado não existia safadeza, essas paradas, ou coisa e tal. Não tô dizendo isso. Cada época tinha sua maneira de ter a safadeza. E de ter a sexualização tanto masculina quanto feminina. Ou alguém aqui não se lembra da época em que as apresentadoras de programas infantis pareciam mais as dançarinas do Faustão. Na verdade, as dançarinas do Faustão usavam até mais roupa. Mas o que eu digo muito, e penso muito nisso, muitos deles são de uma época muito diferente. Antes da Revolução Sexual, antes do sufrágio feminino, antes de uma cacetada de coisas, principalmente do período pós-guerra, pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria. Nesse tempo em específico, o ideal de mundo era muito diferente. Tem muitos e muitos vídeos, muitos e muitos canais que falam isso. Tem um canal que eu não me lembro o nome dele agora, e eu guardei o vídeo dele, que é muito bom, por sinal. Eu vou procurar e depois eu ponho o nome do canal aí na descrição. E o cara ele fala muito sobre que os mais jovens, porque ele já é um cara velho, ele já parece ter em torno dos seus 50 anos. E olha que o cara tá bem cuidado, hein? O cara já parece ter em torno dos 50 anos e ele reflete sobre a sociedade que ele cresceu, os costumes que ele viveu e aprendeu, as pessoas ao seu redor. E ele fala aquelas coisas não de uma maneira apaixonada ou romantizada, ele fala na dura mesmo. E ouvindo ele falar, uma coisa que eu percebi que parece literalmente um mundo diferente. Parece que a gente não viveu na mesma realidade. Aí eu cheguei numa conclusão. Muito possivelmente esses boomers que ficam dizendo você tem que casar. Não tô falando dos conservadores. Se pai que os boomers e os conservadores têm muita relação. Mas muitos dos boomers que não são conservadores, eles falam assim, pensam assim, agem assim, porque foi o único modo de pensar que eles ouviram a vida toda. E principalmente, eles se prenderam no tempo deles, eles não estão mais na era atual. O Kodama, uma vez no Twitter, ele falou sobre isso, dizendo: vocês têm que casar, nananana. Cara, a gente não tá mais na sua época. A gente não tá mais naquela época em que não havia divórcio legalizado, em que não havia um caminhão de 18 rodas de leis feminimis. A gente não vivia nas épocas douradas. A gente não vive mais naquela época, os tempos mudaram. Mas você continua achando que a gente ainda está em 1960, 70. E é isso que eu também acho muito. Esses caras estão vivendo em outra época, só que querendo tentar viver 2020, século XXI. É aquela história. É muito engraçado tentar ser romântico no século da putaria. Eu só fico imaginando aquele meme do Dio assim, dizendo: é muito hilário tentar ser romântico no século da putaria. A sociedade agia de uma forma diferente, as engrenagens eram diferentes.
Como o próprio Raccoon falava, o cara tinha que trabalhar e ele tinha que receber pelo trabalho e pela provisão dele. Era uma coisa totalmente maluca. Maluca no sentido de que para nós hoje parece maluquice, mas servir funcionava muito bem. E principalmente muitas vezes eu acho que esses caras, quando deram os direitos de bandeja, sem luta alguma para os seres de luz, eles estavam muito inocentes. Porque eles queriam que os seres de luz estivessem ao lado deles, mas eles não quiseram isso. O próprio Raccoon fala: todas as vezes que as mulheres puderam escolher entre o privilégio e ser companheiras, elas escolheram os privilégios. E isso é uma verdade. Tão verdade que nós mesmos fizemos isso. Nós homens também fizemos isso. O ser humano, muitas vezes, ele prefere o privilégio do que o companheirismo. Não estou aqui desmerecendo o Raccoon, ele está mais que certo nisso. A grande questão é que a gente também tem que olhar para o nosso lado. A gente não pode tentar apagar, tentar colocar fogo no palheiro dos outros, sendo que o nosso também está pegando fogo. Senão vira o sujo falando do mal lavado. E é isso que eu falo muito, que a gente tem que, antes de a gente apontar o dedo para elas, a gente tem que consertar as nossas merdas. Porque se a sociedade está assim, nós também temos culpa. Principalmente a linhagem do passado tem culpa nisso, dos homens do passado tem culpa nisso. Claro, as senhoritas celestiais têm a maior culpa, mas a gente também tem a nossa porcentagem nisso. Mas por que isso acontece? Mundos diferentes, tempos diferentes. O pensamento da ser de luz de antigamente pode até não ser tão diferente, mas tinha uma variação gigante do pensamento atual. Enquanto a realização era se casar com um homem bem-sucedido e cuidar da casa, ser sustentada por ele, hoje não. Ela quer pisar na cabeça do cara, ela quer fazer e acontecer, trabalhar, coisar, e não quer assumir as responsabilidades. Porque uma coisa que eu falo é: você quer ser carreirista? Beleza, eu não tenho problema com mulher carreirista. Ah, mas ela não quer ter filho. Problema dela, é vida dela e tudo mais. Nós, homens, também abandonamos filhos. Se a maioria dos homens fossem carreiristas, a gente também estaria no mesmo problema de superpopulação, porque uma pessoa carreirista dificilmente tem tempo para a família. A grande questão é: homens carreiristas assumem as responsabilidades, os ônus e principalmente o peso de ser carreirista. Eles assumem o preço a pagar por isso. De não ter família, de muitas vezes ter que deixar de aproveitar a própria vida em prol do seu trabalho. Só que elas não querem isso. Elas querem aproveitar tudo, ficar bem sucedida e achar que depois dos 30 ainda pode atrair algum cara. Teve até uma matéria que falando, tipo, os homens fogem por causa do medo do sucesso das seres de luz. Não é por causa do medo das seres de luz, não. É por causa que na maioria das vezes elas já estão tão desgastadas que não atraem nada. E principalmente a maioria fica aí no carrossel, aí depois quer um beta provedor. Te lascar. Porque assim, no casamento não tem que ter igualdade. Porque assim, igualdade em si é injusta. Porque para igualar dois seres, sejam plantas, animais ou qualquer outra coisa, você tem que literalmente negar tudo que eles são. Negar suas diferenças, suas primícias, seus acertos e seus erros. Porque tipo, quando você cria uma igualdade, se você não tomar cuidado, muitas das vezes ela vira injustiça. E é isso que acontece aqui. O que a gente tem que ter, principalmente em relação a essas paradas, é equidade. Cada um faz a sua parte, no seu mundo, a seu modo. Porque as seres de luz podem fazer duas coisas ao mesmo tempo? Porque elas foram selecionadas assim. Foi assim que as coisas andaram. E principalmente, elas não vão abandonar os privilégios. Elas não vão abandonar os privilégios delas. Por quê? Você já viu algum grupo de pessoas privilegiadas negociando seus privilégios?
Todo grupo privilegiado na história se negou até a morte em abandonar seus privilégios. Os privilégios foram tirados na base da faca, da espada e tudo mais. É assim que as coisas funcionam. É uma das poucas coisas que não mudou, pelo menos. E é isso também que influencia. O pensamento mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, elas evoluíram para um caminho evolutivo. Agora, se esse caminho vai dar certo, muito improvável, né? Só que os boomers e esses caras do passado, que por incrível que pareça não são conservadores 2.0 e nem feministas, se negam a aceitar isso. Eles ainda vivem num mundo fantasioso, vivem numa realidade que não é a nossa. E isso ferra os caras aqui no presente. Só que você acha que eles vão aceitar isso? Não vão. Porque eles só sabem viver dessa maneira. Se você tirar isso deles, eles não vão mais saber o que fazer. Claro, teve aqueles que despertaram muito cedo. Quando eu digo muito cedo, é antes da rede, da siglas chegarem aqui nas Américas. No caso, América do Sul. E isso foi passando, e isso vai continuar passando. Os boomers vão pro saco e só vai sobrar realmente feminista e femimimi. E a gente vai ter que aguentar, porque o negócio tá azedando aí. Mas se eles acham que se tentar calar a gente vai funcionar, não vai. Afinal, pessoas não são a prova de balas. Seus ideais, sim, eles são a prova de balas. Você não mata o ideal matando seu idealizador. Afinal, quando você mata o idealizador, tudo que o ideal faz é pular para a próxima cabeça. E é assim que as coisas funcionam. O mundo evolui. A gente também precisa. Aqui é o Caminho na Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!